Se você fizer o que eu vou te mostrar agora, apenas 5 dias, é quase impossível você não ver resultado. E não é dieta louca, tá? Não é você fazer muito cardio, nem remédio, nem fazer loucuras. É um protocolo muito simples, baseado na biologia real do corpo humano e focado unicamente em queimar gordura pura. Mas atenção aqui, se você pular o segundo dia ou fizer errado, você não vai ter o efeito que eu tive, que muitos alunos também tiveram. Bom, vamos direto ao ponto. Me responde aqui nos comentários, com sinceridade, qual foi a maior frustração que você teve tentando perder gordura de verdade? Foi a dieta que te deixou fraco, o treino que só cansava e não te ajudava a secar, ou aquela sensação de que nada mais funciona com a sua idade? Bom, escreva aqui, porque eu quero muito saber a sua resposta para eu poder te ajudar, assim como eu ajudo outras pessoas. Pessoal, a verdade é que a maioria dos métodos populares para você de fato queimar a gordura, eles são feitos para pessoas mais jovens, são feitos para pessoas que são atletas ou gente que tem tempo de energia sobrando. E você já entendeu, isso não se encaixa na sua vida real. O que talvez você ainda não saiba é que existe sim 5 ajustes simples, baseados em estudos sérios, não em achismos, que de fato eles podem te ajudar a transformar completamente a forma como o seu corpo ele vai reagir com todos os processos. Sim, eu estou falando de você perder entre 2 a 5 quilos em 5 dias, não só de água, mas de gordura localizada, especialmente na região abdominal. E não é mágica, tá? É fisiologia humana pura aplicada com estratégia. E durante esses 5 dias, você vai eliminar a inflamação silenciosa que trava os seus hormônios. Você vai também aprender a reduzir os picos de insulina que impede de fato você mobilizar a gordura, principalmente da barriga, e ainda ativar muito melhor o seu metabolismo para você mudar drasticamente sem você ter que mudar muito a rotina. Quer saber o que é melhor? Nada de contar calorias, passar fome ou depender de força de vontade insana. Você vai aplicar um protocolo muito simples, comprovado com meta-análises e usados por milhares de pessoas comuns, inclusive pessoas adultas que já passaram dos 40, dos 50, 60 anos e que já estavam achando que não dava mais. Então fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar o passo a passo exato e no final do vídeo eu vou querer que você volte aqui e me conte quantos quilos você perdeu em 5 dias aplicando isso aqui. Agora, bora começar. Pessoal, a maioria das pessoas tenta perder gordura com dieta restrita e um treino muito mais puxado, mas ignora completamente o que acontece dentro das suas células. Eu vou te explicar. Seu corpo ele não queima gordura só porque você quer, né? Ele precisa estar biologicamente preparado para isso. E é isso que exatamente esses 5 passos eles fazem. Eles colocam o seu metabolismo em estado de queima real. Aqui está o que é que você vai aplicar nos 5 dias. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Cada passo ele tem uma função direta no controle hormonal, no impacto da sua glicose, na redução da inflamação. Você pode precisar entender todos os mecanismos agora. Você não precisa entender todos os mecanismos agora. Você só precisa sentir o efeito na prática e vai sentir. O primeiro passo é você eliminar os alimentos que inflamam as suas células. Pode parecer simples, mas essa inflamação ela impede isso que seus hormônios, né, na verdade, os mais importantes, como por exemplo a sua leptina, o seu T3, ele funcione corretamente. Você come certo, mas o seu corpo ele não está respondendo. O segundo passo é parar de comer de 3 a 5 horas antes de dormir. Isso muda completamente o que acontece enquanto você dorme. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente chegar lá. Mas já adianto, pessoal. Pode ser o fator mais ignorado porque muita gente já tentou de tudo e não tem resultado. O terceiro passo é fazer caminhadas de 10 a 30 minutos depois das refeições. Isso não é só uma recomendação genérica de atividade. Isso é uma coisa importante. Estamos falando de uma ação específica que impacta diretamente em picos glicêmicos. E sim, tem estudos comprovando isso. Mas eu vou guardar isso para o momento certo. O quarto passo é você tomar 2 colheres de vinagre de maçã antes de refeições. Sim, ajuda bastante. É simples e é barato. E é absolutamente eficaz quando feito da forma certa. Isso aqui é uma das dicas que eu posso te dar também. E por último, o quinto passo é você consumir 40 gramas de proteína, mais ou menos, em cada refeição principal. Isso muda a sua saciedade, seu metabolismo e até a sua disposição ao longo do dia a dia. Não subestime. Esses 5 passos, juntos, 5 ajustes, sozinhos, já são poderosos. Juntos, eles criam uma mudança metabólica visível. Você vai entender
Por quê? Mas primeiro, deixa eu mostrar como a inflamação invisível ela vai te sabotando desde o café da manhã. Vamos começar com o passo 1, que é reduzindo a inflamação celular. Você pode estar comendo limpo, você pode estar treinando, dormindo razoavelmente bem, mas se suas células elas estiverem inflamadas, nenhum desses esforços vai traduzir em resultado visível. Por quê? A gordura abdominal ela continua, a energia ela oscila e os seus hormônios agem como se estivessem em modo silencioso. Essa inflamação ela não é visível, você não sente aquela dor aguda, mas ela tá ali o tempo todo, atrapalhando a comunicação entre os seus hormônios e as suas células. Leptina, T3, insulina, todos bloqueados por uma espécie de barreira invisível. É como se seu corpo ele estivesse tentando te avisar, mas o microfone ele estivesse no mudo. A boa notícia é que essa inflamação ela tem causa e ela começa no que você já está colocando no seu prato. Existem 5 grupos de alimentos que são os maiores culpados. A retirada deles é o primeiro passo do que você vai ter que fazer nesse protocolo. E sim, o efeito é quase imediato. O primeiro é xarope de milho rico em frutose, presente em refrigerantes, molhos, suco de caixinha e até itens que se dizem fit e sobrecarrega o fígado. Isso promove um acúmulo de gordura visceral como nunca e dispara a sua insulina, o hormônio que manda você estocar gordura. O segundo são os óleos vegetais refinados, como o de canola, soja, milho, girassol. Cara, parece inofensivo. O óleo de arroz, eles estão em 80% dos produtos industrializados em quase todos os restaurantes, os fast food, agora aquelas alta gastronomia. Não importa o quão natural pareça o prato, se foi feito com óleos fritos, principalmente fritos, estão sabotando esse metabolismo, porque eles saturam. E aí, cara, já era. O terceiro são os carboidratos processados. Muitos óleos vegetais, eles são considerados até mais saudáveis do que, por exemplo, a margarina e a manteiga, mas quando eles são fritos e usados para fast foods, aí complica. O terceiro são os carboidratos processados, como por exemplo, aqueles pães todo, enfim, caramelizados, biscoitos, bolo, barrinha de cereal, tudo que vem com lista de ingredientes extensa. Esses alimentos eles geram muito pico de glicose, estimulam a insulina e aumentam também essa inflamação celular. Quarto item é mais traiçoeiro, que são sucos e aquelas vitaminas, né? Mesmo com vitaminas verdes, aquelas vitaminas naturais, ao retirar a fibra da fruta e concentrar a frutose, você transforma um alimento saudável em um ataque direto ao seu fígado. Novamente, entra em estado inflamatório, ainda mais em excesso. Em excesso, tudo é ruim. O quinto ponto é o excesso de carboidratos. Mesmo os carboidratos do bem, como por exemplo, arroz, aveia, batata doce, quando o seu corpo ele já está inflamado com gordura acumulada, qualquer excesso de carboidrato ele vira combustível para você estocar gordura e não para queimar. Durante esses 5 dias de protocolo, a recomendação é você reduzir esse carboidrato de forma progressiva, tá? Não uma maneira letal. Idealmente, ao final do 5º dia, ficar abaixo de pelo menos 150 gramas de carboidratos por dia. E se quiser acelerar ainda mais abaixo, né? Ainda mais ainda, você pode colocar abaixo de 100 gramas. Não precisa cortar de maneira obsessiva. Basta cortar os itens inflamatórios e tentar manter o foco em proteínas e alimentos de verdade. Tem muitos estudos publicados em plataformas como PubMed, Science Direct, que comprovam que padrões alimentares com foco anti-inflamatório, como a dieta mediterrânea, rica em gorduras boas e pobre e ultraprocessados, reduzem de maneira bem significativa marcadores inflamatórios, como as citocinas pró-inflamatórias. Isso não é opinião, tá? É uma evidência científica. E o primeiro gatilho para reverter o bloqueio hormonal que impede seu corpo de usar a gordura como combustível é esse. Mas assim, mesmo que você tenha uma alimentação ajustada, ainda existe um segundo fator invisível que pode manter o seu corpo também em uma grande sabotagem. E ele acontece exatamente quando você acha que está descansando. E eu vou te explicar isso aqui agora. Se você quiser saber quantas calorias e macros você precisa consumir do seu dia para estar pegando gordura, sem você passar fome ou virar aquele louco do alface, eu deixei aqui na descrição a calculadora gratuita do meu site. É só você preencher rapidinho, tá? O seu peso, sua altura, ele já vai te dar quantidades exatas e prontas. Você já sai comprando ali bem certinho para você seguir, tá? Passo 2, parar de comer antes de dormir e eliminar os lanches. Isso aqui é muito importante, porque você pode acertar na alimentação durante o dia inteiro e mesmo assim você vai anular os benefícios com o único erro que você está cometendo aí, que acontece
na noite. Comer perto de dormir, o horário de dormir, parece inofensivo, mas é um dos comportamentos mais sabotadores para quem quer queimar gordura. Não apenas pelo excesso de calorias, mas porque ele altera o que acontece com seus hormônios no seu sono e o seu metabolismo também. Então, assim, tudo acontece ali quando você está dormindo. Durante a noite, né, o corpo ele entra no processo de regeneração. O sono profundo é o momento onde sua insulina é regulada, limpa o fígado, ativa hormônios anabólicos, como por exemplo o GH, a melatonina. Mas se o seu organismo ele está ocupado digerindo comida, esse processo simplesmente não vai acontecer como deveria. Você não repara, você não queima gordura, você acumula. E não é só hipótese. Meta-análises recentes sobre jejum intermitente mostram que limitar a janela alimentar, especialmente evitando refeições noturnas, melhoram a atividade de insulina, reduz a glicemia e também diminui a inflamação em pessoas com sobrepeso e aquela síndrome metabólica. Então, o que significa que mesmo com menos esforço, você já consegue ter resultado. Mas tem um segredo, né, um fator envolvido que quase ninguém leva a sério, que são os lanches entre as refeições. A cada mordida fora de hora, mesmo aquele lanchinho saudável, você adiciona pico de glicose e insulina. Cada vez que isso acontece de forma errada, o seu corpo ele entra em modo de armazenamento. A insulina, mesmo em pequenas quantidades, ela pode interromper a queima de gordura. E se você fizer um lanche mal feito, tá? Um lanche saudável, mas mal feito, pode ser ruim. Por isso que durante esses 5 dias, a regra é clara. Tenta fazer no máximo 4 refeições. Nada entre elas que pareça saudável. No máximo, fontes de proteínas, que eu recomendo você intercalar aí entre as refeições, pois elas não vão dar aquele pico de glicose. E se quiser comer um carboidrato, coloca proteína também. São lanches, pessoal, não são refeições principais, ou seja, são refeições que vão complementar o seu dia a dia, somente para você enganar a fome e trazer mais saciedade. Então prefira fontes de proteína, whey, iogurte, pode ser um carboidrato, mas coloca proteína também. Então, a última refeição que você deve fazer do seu dia, eu recomendo que você faça pelo menos 3 horas antes de você deitar. Idealmente 5. Vai parecer simples, até encontrar aquela vontade repetida de beliscar algo à noite. Mas tem uma saída prática que funciona com quase todo mundo. Cara, escove os dentes logo após jantar. Isso pode parecer bobagem, mas essa pequena ação, ela pode mudar o seu padrão comportamental. Agora, mesmo com o sono ajustado e glicemia controlada, ainda existe um pico natural de açúcar no sangue após a refeição. E ele pode te manter em estado de estocagem por horas. Só que tem uma boa notícia, de uma forma muito simples e prática de anular isso. E não existe nem academia. Bom, pessoal, depois disso, e se em 5 dias você já consegue ver resultado, imagina o que acontece quando você segue uma estratégia dessa forma por 30, 60, 90 dias. E isso foi exatamente o motivo de eu ter criado o programa Definição Total. Para quem tá cansado de tentar sozinho e quer seguir um plano pronto, direto, que encaixa na sua rotina e te entrega resultado real. Lá tem tudo. Já tem um treino personalizado de acordo com a minha metodologia, para fazer em casa, na academia. Vou ensinar como montar uma dieta flexível, cartas estratégicas para você queimar mais calorias, táticas se você quebrar o platô e o passo a passo para você sair do ponto A e ir ao ponto onde o corpo está mais seco e definido que você quer. E o melhor, apenas R$ 29,90. Eu vou deixar aqui o link da descrição do site no comentário também fixado, beleza? Depois, se você quiser, fizer sentido pra você, se não fizer sentido, continua no vídeo que tá tranquilo. Vamos para a atitude 3, que são caminhadas pós-refeição. Pessoal, é muito comum ouvir que caminhar é bom para você acelerar seu metabolismo, mas essa frase genérica esconde um dos efeitos mais poderosos da caminhada, especialmente se feita no momento certo. E o momento certo não é de manhã no jejum, é depois de você comer. Toda vez que você se alimenta, o seu corpo transforma o que foi ingerido em glicose. Essa glicose, ela sobe no sangue e a insulina, no caso, ela entra em ação para retirar o excesso e armazenar. E aqui está o grande problema. Quanto maior o pico de glicose, maior o pico de insulina. E quanto maior o pico de insulina, mais tempo seu corpo passa em todo modo de estocagem e não em modo de queima. Mas tem um atalho fisiológico que reverte isso. Tem muitos estudos clínicos randomizados, publicados em base, como por exemplo, PubMed, que demonstram que quando você faz caminhadas de apenas 10, 30 minutos ao longo do seu dia a dia, principalmente após a refeição, reduz de maneira significativa os picos glicêmicos pós-prandiais, tanto em adultos saudáveis como pessoas diabéticas. A explicação é simples. A contração muscular ela ativa transportadores de glicose nos músculos que absorvem o açúcar diretamente sem depender tanto da insulina. Resultado: menos insulina,
mais queima de gordura. Só que tem um detalhe importante: o ideal é fazer isso após cada refeição, mas se a rotina não permite, escolha pelo menos a maior refeição do seu dia, aquela que costuma te deixar mais pesado, mais sonolento ou mais estufado. Caminhar depois dela é como você desligar o botão de estocagem e religar o sistema de queima de gordura. E não precisa ser na rua. Vai em uma esteira, tal, ou até andar pela casa funciona. O importante é o movimento acontecer logo após a refeição. Tem gente que ignora esse passo por achar simples demais, mas assim, é justamente isso que importa. É aí que mora a força desse passo. É simples, mas estratégico. E quando combinado com os passos anteriores, prepara o seu corpo para um ajuste metabólico. Do próximo ponto, vamos agora falar de um detalhe ácido, literalmente, que muda a sua saciedade, a sua digestão e também a sua glicemia com apenas 2 minutos de preparação. Mas eu já vou chegar lá. Existe um equívoco muito comum sobre o vinagre de maçã. Muita gente acha que ele emagrece por mágica, mas o que ele realmente faz é muito mais inteligente do que isso. Ele prepara o seu corpo para lidar melhor com o que você come. E essa preparação, cara, ela acontece com um detalhe específico. Porque o ácido acético é muito importante. Quando ele é ingerido cerca de 30 minutos antes da refeição, o vinagre de maçã ele reduz a velocidade, presta atenção, com que o estômago esvazia os alimentos. Isso tem duas consequências diretas. Primeiro, diminui o pico de glicose. Segundo, aumenta a sensação de saciedade. Top, né? E menos pico de glicose significa menos insulina. E, você já sabe, menos insulina movimentando ali significa mais queima de gordura. Existe muita meta-análise de ensaios clínicos randomizados que mostram que o consumo regular de vinagre de maçã pode reduzir a glicemia em jejum em até 8 mg. E a hemoglobina glicada até 0,5%. Pode parecer pouco à primeira vista, mas é exatamente isso. Essa modulação suave que vai permitir seu corpo entrar em um ritmo metabólico muito mais eficiente, favorável, sem exigir cortes extremos e medidas drásticas. A forma correta de uso é simples: 2 colheres de sopa diluída com 240 ml de água, 30 minutos antes das refeições. Pode proteger os seus dentes, tá? Use um canudo ou opte por cápsulas com concentração equivalente. Algumas pessoas sentem melhora quase imediata na digestão, outras relatam redução de inchaço e até alívio de refluxo leve, mas tem um efeito silencioso que muita gente só percebe depois, dias depois. A saciedade ela fica mais duradoura. E isso muda completamente o jogo para quem sofre com compulsões noturnas ou aquela fome constante no meio da tarde. Quando você consome o vinagre corretamente, o seu corpo ele não implora por comida o tempo todo. E aí sim, você consegue seguir o protocolo sem sofrimento. Agora falta o último passo, o único que atua diretamente no seu músculo. É por isso que ele não afeta só o quanto você queima parado, mas o quanto você aguenta viver com energia o dia inteiro. A maioria das pessoas não atinge a quantidade mínima e isso é o que mantém o corpo fraco, mole e travado. E eu já vou explicar agora. Vamos para o passo 5. O corpo ele não queima gordura só em déficit, tá? Ele também precisa de estrutura. E essa estrutura ela vem da proteína. Não só porque ela preserva a massa muscular, mas também porque ela é o macronutriente mais caro para o seu corpo digerir. Literalmente, a digestão da proteína consome mais energia do que qualquer outro alimento. Quando você consome 40 gramas de proteína por refeição, ela ativa o efeito térmico dos alimentos, ela estimula a síntese proteica, ela melhora a sensibilidade à insulina e ainda reduz a grelina, o hormônio da fome. Na prática, isso significa duas coisas: menos apetite entre as refeições e mais calorias queimadas, mesmo em repouso. E um dos maiores erros que a pessoa que tenta emagrecer, principalmente que está após os 40 anos, é manter uma alimentação equilibrada, mas com baixa ingestão de proteína. O resultado, perde massa magra, metabolismo fica lento e aquela sensação de constante fome e fraqueza. Só que quando você inverte esse cenário, tá? Quando você troca o cenário todo, priorizando a proteína, o corpo ele vai responder rápido, você não precisa complicar as coisas. E aqui vão 4 exemplos diretos do que equivale 40 gramas de proteína por refeição. Se você utilizar mais ou menos aí 120 gramas de carne vermelha, você utilizar aí 7 ovos inteiros e 2 scoops de proteína isolada de qualquer whey de qualidade,
ou pelo menos um filé médio de peito de frango, salmão, isso aí já vai dar 40 gramas de proteína. No caso, o filé médio pode aí equivaler a 140 até 150 gramas de proteína do frango, tá? É muito simples, visível no prato, sem precisar pesar tudo de maneira obsessiva e tem um efeito colateral positivo aqui, porque quando você consome proteína suficiente, a sua vontade por doces e ultraprocessados, ela cai de maneira drástica, pessoal. Chega a ser mágica, mas não é. Você fica mais saciado, você fica mais estável, com menos oscilação de humor e compulsão. E isso por si só já impede que você volte ao ciclo de sabotagem. Mas tem uma última coisa que precisa ser dita aqui. Mesmo você seguindo todos esses passos, ainda tem gente que duvida que vai funcionar. E essa dúvida não vem de falta de informação, ela vem da frustração com tentativas passadas ruins. Só que dessa vez é diferente e eu vou te mostrar por que ela é agora. Esse aqui é o Ângelo e esse aqui é o Alan. Ambos acima de 30 anos, eram sedentários, já há mais de décadas, no caso, né? Já tentaram de tudo, tinha dieta low carb, jejum, HIIT, suplemento que prometeram em loja de shopping, sempre a mesma história. Peso caía, nos primeiros dias, depois travava. Vinha um desânimo, voltava o efeito rebote. O espelho só mostrava uma frustração. Foi aí que quando eles decidiram aplicar os 5 passos que acabou de conhecer. Que você acabou de conhecer agora. Sem pressa, sem obsessão. Em 5 dias, ambos conseguiram perder de 4 até 10 quilos. Mas o mais marcante não foi o número da balança. Foi o formato como ele acordava. Sem inchaço, com disposição e com a sensação muito clara que o corpo estava respondendo. Principalmente o Ângelo. A esposa dele percebeu antes mesmo dele comentar. Os ombros começaram a marcar na camiseta, a barriga ficou menos evidente e algo mudou. Aqui, o Alan, ele voltou a comer com prazer, sem culpa e pela primeira vez em anos, com controle. E ele mesmo disse, não foi força de vontade, foi muita clareza no caso. E pela primeira vez, eu sabia exatamente o que fazer. Mas tem uma coisa que ninguém comenta, a verdadeira virada não foi o físico. Foi na confiança, porque quando você percebe que o seu corpo ele reagiu, mesmo depois de uma certa idade, depois de muitas tentativas passadas ruins, você entende que o problema nunca foi a idade, e sim o método. O método errado, e isso muda tudo. Aqui o Alan, ele conseguiu em 90 dias esse resultado. O Ângelo em menos de 60 dias. Agora só falta só uma coisa, um plano simples para você dar continuidade. Porque parar aqui seria como sair da estrada a poucos metros do destino. E isso vai fazer você entender já já no próximo minuto. Vamos concluir esse plano de ação. Se você aplicar os 5 passos por apenas 5 dias, eliminar alimentos inflamatórios, pare de comer antes de dormir, evitar lanches ruins, caminhar após as refeições, pode usar vinagre de maçã para a saciedade, atingir pelo menos 40 gramas de proteínas para cada refeição. Você não vai apenas perder de 2 a 5 quilos, você vai recuperar algo mais valioso, a resposta do seu corpo. E o que vem depois? A primeira coisa não é voltar ao padrão antigo, porque o seu metabolismo agora está ativado. Pode acelerar ainda mais, ou travar de novo. O seu próximo passo agora está no programa da definição total. Cara, ali você vai encontrar continuidade de tudo que eu te falei aqui, porque você vai entender e vai obter autonomia para você adaptar a sua rotina real, sem achismo, com progressão estruturada. Além disso, você pode ter acesso a vários e-books lá gratuitos, com, cara, muita coisa ali, muita coisa mesmo. Quem entra sabe o que eu tô falando. É muito material ali por um valor muito simbólico. Apenas R$ 29,90. O link tá na descrição e você vê se faz sentido pra você. Você pode comprar. Caso não faça sentido, você pode também reembolsar, pedir reembolso tranquilamente, tá? Você tem disposição para isso. Você tem esse tipo de favor, no caso, né? Então, caso não faça sentido, você pode simplesmente reembolsar. Mas eu tenho quase certeza que você vai adorar o que tem lá. Não tem como você não adorar. É muita coisa, cara, com um valor muito simbólico. E se você quiser acompanhar, pessoal, os próximos vídeos com protocolos reais e aplicáveis, sem papo de academia, sem marketing vazio, já se inscreve no canal. O próximo episódio vai ser como que eu vou mostrar que você pode eliminar a gordura visceral em até duas semanas, com ajustes pontuais, mais ajustes finos. Sim, você pode já começar a perder essa gordura muito mais rápido do que antes, mas nada disso faz sentido se você não agir agora. E seu corpo ele vai te mostrar isso em menos de uma semana.
Só precisa começar. Agora, se você quiser aprender mais um pouco ainda aqui nesse canal, se você acha que esses 5 dias foram eficientes, espera até ver o que realmente faz seu corpo secar sem nenhum sofrimento. E não é truque de câmera nem filtro de Instagram, é estratégia e ciência. E para muitos, parece até trapaça. E eu vou falar o seguinte, já clica no vídeo do lado aqui e continua essa jornada. Só que, olha só assiste se você realmente estiver pronto para você ter resultado de verdade. Esse vídeo aqui, ó, vai complementar tudo que você acabou de ver, para você ter resultados nos próximos meses.